Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Então sejam todos bem-vindos a esta sala, que é uma sala espiritual onde, da onde você estiver, você está conectado. A Igreja de Cristo, ela não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo são vidas reunidas com Ele. Tem pessoas que até defendem, que fala que nós não devemos deixar de congregarmos. Mas sim, nós não vamos deixar, nós da graça, nós não vamos deixar de congregarmos, mas nós congregamos em Cristo, não é dentro de quatro paredes. Até porque eu também não sou contra que alguém se congregue dentro de quatro paredes. Eu só não apoio pessoas que se congregam dentro de quatro paredes para chamar as pessoas de falsas profetas, falsos mestres, Então, para mentir, se congregar para mentir, isso eu não concordo. Eu não sou contra a congregação, porque até mesmo a verdadeira congregação, ela é espiritual. Então, aonde estiver uma pessoa, duas pessoas, três pessoas congregada, ouvindo ou lendo esta palavra está congregada, essa pessoa está congregada em Cristo, com Ele, não é com homens. Então, a pessoa, de repente, ela está sozinha na sua casa, mas tem centenas de pessoas ouvindo a mesma palavra. Isso é congregar. Congregar em Cristo. Não é congregar com homens. Amém, meus amados? Então, sejam todos bem-vindos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nesse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Agradeço a todos que têm se inscrevido ultimamente. Também aquelas pessoas que vão se inscrever agora por último, que vão continuar se inscrevendo. Então sejam todos bem-vindos. Aqui o nosso objetivo é trazer luz a palavra de Deus, que anda apagada na mente de muitas pessoas, sem fazer efeito. Então, estão ouvindo a palavra de Deus, mas sem fazer efeito. Então, o nosso objetivo é trazer luz. Amém? Então, fica aí no seu sofá, tomando o seu cafezinho da noite. Eu sou um ponto, você outro ponto, e assim está reunida a Igreja de Cristo, congregada em Cristo, amém? Como sempre, nós temos um tema, onde nós vamos se debruçar sobre esse tema e trazer claridade, trazer luz a tudo isto. E eu tenho uma pergunta para fazer. Jesus de Nazaré, ele era um profeta ou não era um profeta? Eu sei que para muitos não era um profeta, mas eu quero ir mais adiante. Jesus de Nazaré, ele era um profeta falso ou verdadeiro? Que profeta, que tipo de profeta que ele era? É isso que nós vamos descobrir. Amém? Então, para nós dar início à nossa homilia, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Não adianta você abrir Bíblia sem abrir a mente. Abra principalmente a sua mente. Abra a sua Bíblia também no livro de Mateus. O livro de Mateus, eu volto isso para mim, é importante falar sempre nisso aqui. Esse livro de Mateus, segundo as religiões, é o primeiro livro do Novo Testamento. E infelizmente eu não concordo. Eu quero deixar bem claro que isso não é Novo Testamento. Isso aqui é um livro, pode até ser evangelho, mas não de Cristo. É um evangelho sinônico da lei,
Ou seja, é um evangelho que ele conta os últimos suspiros da lei. É isso, o evangelho. É os 4, podemos dizer que é os 5 primeiros evangelhos sinônico da lei. É o evangelho que conta os últimos suspiros da lei. Então não é Novo Testamento. Amém? Então, mas abra nele assim mesmo. Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do 57 ao 64. 57. E os que prenderam Jesus, né? É muito importante nós falamos esse nome de Jesus por uma coisa que está na nossa mente, mas nós sabemos que o nome é Yahshua. Amém? Mas tudo bem. Então vamos à leitura. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, um dos sumos sacerdotes, lá do templo em Jerusalém. Levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido, né? Onde se havia reunido os escribas. Os escribas são aquela raça de gente, aquelas pessoas que tanto Jesus falava mal deles, porque era eles quem interpretava a lei de Moisés, interpretava de maneira errada e colocava para os outros cumprir, mas eles não cumpriam. Reunidos os escribas e os anciões, né? Mas Pedro, versículo 58, mas Pedro o seguia de longe, né? Pedro seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre o serventuário para ver o fim. Então Pedro entrou ali de mansinho, sentou ali, caladinho, só para ver o que ia acontecer. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, a cúpula toda, né? Os sacerdotes, os principais sacerdotes que tinha o sumo sacerdote e os outros sacerdotes, do segundo véu, do primeiro véu até o primeiro véu, os sacerdotes, os simples sacerdotes entravam até lá. Do segundo véu em diante, só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Não era permitido entrar no segundo véu mais do que uma vez por ano. Então vamos continuar aqui. Nós estávamos no versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus. Olha, todo mundo lá no templo, essas pessoas aqui, era a raça que ministrava no templo, no Santo dos Santos lá. Não era qualquer pessoa, mas era eles quem queria ver o fim de quem? De Yahshua, o fim de Jesus. Testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem a morte. A fim de condenarem a morte. 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, né? Mas afinal compareceram 2 testemunhas, afirmando, 61, este disse, né? Essas 2 testemunhas dizendo, este falso profeta, este disse, posso destruir o santuário de Deus, não era
não era outro. Jesus de Nazaré dizendo isso. Posso destruir, aqui não está escrito posso destruir o santuário de Satanás. Não, ele está afirmando que podia destruir o santuário de Deus. Então vamos lá entender o porquê que Jesus disse que podia e se ele podia mesmo. No versículo 61, né? Disse este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ele fez, ele destruiu ou não destruiu? Essa é a pergunta. Então está aqui a primeiro testemunho, a primeira passagem de um falso profeta. Porque se ele não destruiu o templo em 3 dias, e se não reedificou em 3 dias, então isso aqui está a primeira mentira de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, falando estas coisas, ele era digno de credo, de credibilidade ou não? Ele falando essas coisas. Se Jesus de Nazaré estivesse falando isso hoje, que ele não está falando isso hoje, ele falou isso há 2000 anos atrás. Se ele estivesse falando essas coisas hoje, ele era digno de nós dar crédito a ele e acreditar que ele derrubaria sim. Por exemplo, vou só citar um exemplo, né, para clarear a nossa mente. Se Jesus de Nazaré aparecesse hoje, aqui, por exemplo, em São Paulo, e chegasse lá naquele templo de Salomão, lá no Brás, aquele templo de profanação, porque aquilo é uma profanação. Chamar aquilo lá de templo é uma profanação. Mas se Jesus chegasse hoje ali e dissesse, olha, eu posso derrubar esse templo aqui em 3 dias e reedificá-lo de novo. E quem acreditaria nele? Um templo que gastou 4 anos para construir. Para derrubar, talvez ele derrubasse dentro de 3 dias, porque para derrubar é bem mais fácil. Mas para construir é complicado. Foi 4 anos para construir. Mas ele estava errado falando isso aqui? Não, ele estava certinho. Ele fez ou não fez? Fez. O templo foi derrubado em 3 dias. E em 3 dias, ele também reedificou o templo que não era mais aquele templo. Ele não estava falando daquele templo. Ele estava, para derrubar, era aquele templo que os soldados romanos derrubaram em 3 dias. Mas a reedificação já não estava falando daquele templo, estava falando de nós. Então hoje, nós somos o templo de Deus, aonde Ele habita. Deus não habita nem naquele templo lá no Brás, mas nenhum outro. E nenhuma sinagoga que exista nessas esquinas por aí. Deus não habita nelas. Ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Somos nós. Não é mais aquilo lá. Até tenha quem diga que o terceiro templo vai ser construído em Israel. Pode construir 1000 templos lá em Israel, aonde quiser. Para Deus não conta. O que conta para Deus é que nós somos o templo dele, aonde ele habita. Agora, se ele não fez isso aqui, se isso não aconteceu, então ele é um falso profeta, não é digno de credibilidade. Mas tudo isso aconteceu, o templo foi abaixo. E hoje, o templo de Deus somos nós. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Então está lá aquelas 2 testemunhas
depondo contra Jesus e ele calado, só ouvindo. 63. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, Jesus, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, aí ele agora abriu a boca. Aquela ovelha que estava calada, ele resolveu quebrar o silêncio. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Você vê, nem Jesus não falou, eles apenas disse: ó, tu disseste. Não é eu que estou dizendo, é tu que está falando. Tu disseste. Entretanto, preste atenção, meus amados, na revelação do versículo. Entretanto, Jesus está falando, entretanto, eu vos declaro. Jesus não está falando isso aqui nesta madrugada. Isso aqui não é o jornal diário do estado de São Paulo, nem muito menos é os livros da receita da Ana Maria Braga. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. E ele está dizendo aqui, ó, 64, respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora, Jesus é desde agora, há 2000 anos atrás, ou é daqui a 3000 anos, ou quem sabe há 50 mil anos? Porque tu disseste aqui que era desde agora, e tem gente dizendo que tu ainda vai voltar para dizer, para confirmar. Mas tu está confirmando que desde agora vereis quem era que ia ver? Os sumos sacerdotes. Era eu que ia ver ou era o sumo sacerdote? Era você que ia ver ou era o sumo sacerdote? Aqui está dizendo que era o sumo sacerdote, não era eu. Desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita. Essa palavra direita, né? Aqui não quer. Se nós ler com os olhos humanos, vai nos dar o entendimento que existe dois tronos, um do Pai e um do Filho. Mas quando nós pegamos essa palavra à direita do Todo-Poderoso, do grego, quando levamos ela para o grego, mostra lá que é destra, é trono de poder. Então Deus, ele fez o que tinha que ser feito na terra lá em Israel, e ia voltar, daquele momento em diante, ele ia voltar para o trono dele. E está dizendo, ó, vereis o Filho do Homem, que aqui não era um filho especial, era uma manifestação. Ele que agia como Deus está agindo como filho, era uma manifestação. Então ele está dizendo, o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, mas aqui é destra, do grego é destra, é trono de direito, do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens, sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote, que ele conhecia de Bíblia, o que é que ele fez? Rasgou as suas vestes. Por que é que o sumo sacerdote entendeu aqui? Tu és um simples judeu, um mero judeu, comedor e beberão de vinho, como ele está escrito aqui, que ele era um comelão e beberão, dizendo que vai vir nas nuvens só Deus. Nuvem
só Deus. Então o sumo sacerdote entendeu tudo que Jesus falou. E ele fez o quê? Rasgou as suas vestes. E disse o quê? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, dois pontinhos, blasfemou. Aí, ó, comelando um beberrão, dizendo que vai vir sobre as nuvens, nas nuvens só o poder de Deus. Como é que esse homem está dizendo que vai vir sobre as nuvens? Digno de morte, mata ele. Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Que necessidade? Eis que ouviste agora a blasfêmia. A blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, né? Aquele povo que estava ouvindo ali. O povo e a toda a cúpula que ensinava no templo. Responderam eles, é réu de morte. Só porque o homem disse que o sacerdote ia ver ele nas nuvens. E não é daqui a 2000 anos nem 50 mil anos, não. Ele falou que ia ver ele nas nuvens quando? A partir de agora. A partir de agora. Não é daqui a 30 mil anos, 4 mil anos, 2 mil anos. Não. Era a partir de agora. 66, né? Vamos ler até o 64. Ixi, até já passamos. Já passamos. Eu vou ler até o 68 para não ficar disso aqui, já que eu passei da meta que eu falei que ia ler até o 64. 66. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. 67. Então uns cuspiram-lhe. Presta atenção, meus amados. Uns cuspiram-nos. Oseias, Matias, bem-vindo a esta sala, meu amado. Então cuspiram-lhe no rosto. Hoje todo mundo diz que quer fazer porque se batizou porque Jesus se batizou. Quer fazer um jejum porque Jesus se jejuou. Mas ninguém quer ser cuspido no rosto. Porque se quiser pode vir aqui. Eu estou disposto. Não é por isso que você vai ficar sem ser igual a Jesus. Eu te cuspo no rosto, eu não sei. Eu vou te cuspindo aí. Ninguém quer ser cuspido no rosto. Ninguém quer levar uma flechada nas costelas. Ninguém quer carregar uma coroa de espinho na cabeça. Mas querem ser igual a Jesus. Não, vamos fazer porque Jesus fez. Jesus usou uma coroa de espinho, ninguém quer. Jesus foi cuspido no rosto, ninguém quer. Quer poder, quer status. Cuspiram-lhe no rosto e lhe dava murro. Ninguém quer isso, meus. Eu tenho uma espada aqui, ó. Se eu alcançasse essa espada, é só vir aqui. Eu tenho uma espada, já lhe dou uma espadada nas costelas, dou umas carradas, eu vou tentar ficar gripado daquele jeito, eu dou umas carradas na cara. Não é isso que você quer ser igual a Jesus? Porque Jesus fez? Então venha. Cuspiram no rosto, ele dava murros e outros esbufeteava, dizendo, então vem aqui, você que quer ser igual a Jesus, que faça porque Jesus fez. Venha. 68. Profetizava-nos o Cristo. Profetiza-nos o Cristo, eles dizendo, né? Profetiza-nos o Cristo. Quem é que te bateu? Já, os olhos dele já estavam vendados, né? Então isso aqui ninguém quer. Mas querem, diz que não, Jesus batizou, vamos se batizar. Jesus jejuou, vamos jejuar. Até eu mesmo fiz isso, né? Por quê? Porque eu não tinha entendimento. Mateus, volta um pouquinho, Mateus 15. Mateus capítulo 15, versículo do 7 ao 9.
Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías. Olha que nome bonito Jesus falou com eles. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: 8. Este povo honra-me com os lábios. Como é que se honra a Deus com os lábios? Aleluia, glória, Senhor, Senhor, te amo. Me fica aquela gritaria, um chora, parecendo um culto fúnebre, né? Que um chora para um lado, outro chora para o outro, e é desse jeito, né? Estamos no versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como pode isso? Como se explica uma pessoa honrar Jesus, adorá-lo, ele, e o coração está longe dele? Como se explica isso? Em todas as passagens da Bíblia que se fala de coração, está se falando de entendimento. Então, é o que nós vemos hoje. Pessoas que com seus lábios, com as suas bocas, com as suas mãos, adoram a Jesus, mas o seu entendimento está longe dele. Não sabe quem é ele. Uns dizem que era profeta, outros dizem que não era profeta. Uns dizem que ele era Deus, ou é até Deus até hoje. Outros dizem que ele não era Deus. Mas afinal de contas, né? O que a palavra está dizendo assim, aqui é dizer, vocês me honram, mas o seu entendimento, que coração, a palavra está se falando de entendimento, o seu entendimento está longe de mim. Vocês não sabem quem eu sou? Vamos versículo 8, né? Versículo 9, vamos ver até o 9, ou senão nós vamos ultrapassar muito o nosso horário. Versículo 9: e em vão me adora. Olha, em vão me adora. Então, o que nós podemos entender com essa palavra, em vão me adora. Então não adianta ficar batendo palmo, não adianta ficar dizendo glória, 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 te amo, te amo, te amo, Senhor, 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 se eu não sei quem é o homem, não sei quem é ele. É exatamente o que ele está se explicando aqui, né? Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. O que é uma doutrina, preceitos de homem? Não corta o cabelo, não beba isso, não coma aquilo outro, não vá à praia, né? Isso são preceitos de quem? De homem. Mas, que nem Paulo disse, se eu agradar a homem, eu não sirvo para ser servo de Cristo. Vamos ler o 10, vamos ler era só até o 9. Então, meus amados, para nós continuar aqui, isso aqui, abra a sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 7 e 8. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, está se falando do apóstolo João, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, né? Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes. Me parece que essa passagem aqui, é porque para me descobrir eu tenho que ler todo o contexto para frente. O que eu quero, a minha intenção aqui é trazer claridade
aquilo que você tem que entender, né? Mas acho que é aquela passagem onde eles viram, eles estavam pescando, Jesus apareceu depois de morto, né? Apareceu e eles tiveram até um susto. Com suas vestes, porque se havia despido e lançou-se ao mar. 8, versículo 8. Então, estou lendo a passagem certa? Então, não, estou lendo coisa errada aqui, perdão, gente. O livro está certo, mas eu estou lendo errado. Esse perdão aí. João 21, né, que nós estamos, mas o versículo é do 20 ao 24. É que eu estava olhando para o livro de Mateus ainda, para a passagem de Mateus. Do 20 ao 24. Cadê o 20? 20. Então Pedro, voltando-se, agora sim, agora encaixou. Bem que eu estava vendo que a palavra estava fugindo do que eu quero pregar. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, apóstolo João, o qual na ceia, aqui presta atenção, meus amados, aqui está escrito ceia, aqui não está escrito Santa Ceia. Está escrito ceia. Então vamos ler a palavra como ela é. Está escrito ceia, não é Santa Ceia. A qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. E perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Os 11, nessa época aqui, estavam os 12 ainda, Judas estava vivo ainda, né? Certamente todos olharam para quem? Para Judas. Mas o traidor não era nessa hora aqui, com certeza, é uma interpretação minha, né? Não está escrito, isso é uma interpretação minha. Você não é obrigado a crer nisso que eu estou interpretando agora. Certamente todos olharam para quem? Para Pedro. Porque Pedro tomou banho nu. Pedro, com a espada, quase arrancou a orelha do soldado. Então, quem era o mais travesso ali dos 12? Pedro. Com certeza todos. Será que é Pedro? Mas era Judas, né? Quem é o traidor? 21. Vamos ler até o 24. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este, quanto a João, né? Quanto a este João, que eles foram seguindo, Jesus chamou Pedro, foram seguindo, e Pedro tinha ciúme de João, porque era o apóstolo mais querido de Jesus, e Jesus, sem querer, querendo, olha para trás. Quem que ele viu? João seguindo eles também. Aí ele perguntou para Jesus, cadê onde nós estávamos? No versículo 21, né? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, quanto a este, 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quero, presta atenção, meus amados, se eu quero que esse ele quem é? João. Que ele permaneça até que eu venha. Então, se esse homem não veio ainda, João está vivo em algum lugar. E aqui em Francisco Morato não é. Posso te garantir que João não está aqui em Francisco Morato. Porque aqui está escrito, se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Você lembra que lá atrás ele falou para o sacerdote que eles iam ver ele com poder a partir de agora. Então eles já iam matar o homem e a partir daquele momento eles iam ver Jesus, mas não era o corpo assim, era o poder dele, o poder de Deus agindo sobre as nuvens, que nem o sumo sacerdote entendeu que com poder nas nuvens só Deus. E aqui ele está falando aqui, ó, para Pedro, se eu quero que ele permaneça
até que eu volte, até que eu venha. Então, se ele não voltou, ele é um mentiroso, ele não voltou coisa nenhuma, porque João, até onde eu sei, e a história conta, João morreu no ano 103. João morreu no ano 103. Então, isso aqui está tudo mentira, isso aqui. Se ele não voltou ainda, é tudo mentira. Não adianta eu ficar aqui pregando mentira para vocês. Porque João morreu, está escrito, está registrado que João morreu no ano 103. E assim como está registrado que ele voltou no ano 70. Então, quando ele voltou, João viu ou não viu? Viu. Do jeito que ele falou. Eu quero que o João fique vivo até que eu venha. Ele veio no ano 70 e João morreu quando? No ano 103. Então, se encaixa tudo bonitinho. Agora, se esperar Jesus voltar, eu quero saber onde está João. Aqui morado não está. Para mais no versículo 22. Respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? É da tua conta. É da tua conta. Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Eu vou ler o 23. Então se tornou corrente entre os irmãos, né? A fofocaiada já correu na hora. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria, João não morreria mais. Se ele ia ver Jesus voltar, então pronto, João não vai morrer nunca mais. Mas ele falou, ele vai ficar vivo até que eu volte. Correu a notícia, né? Correu a fofoca entre os irmãos, o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disseram que o tal discípulo não morreria. Jesus não falou isso. O que é que Jesus falou? Ele vai morrer sim, mas depois que eu voltar. Enquanto eu voltar, ele não vai morrer. Até tentaram matar o homem. Porque Nero, o imperador Nero, no ano 67, tentou matá-lo. Muitos até desconhecem essa história, né? Mas Nero, ele mandou, de tanto João falar mal de Nero mandou preparar um caldeirão gigantesco, mandou encher de óleo e mandou ferver o óleo para chegar a 200 graus. Só o óleo consegue isso. A água com 90 graus ela já está fervendo, mas o óleo só começa a ferver após os 200 graus. Nero queria ver Pedro entrar naquele balde, naquele tacho e derreter, virar banha. Mas não aconteceu nada. Porque se Nero consegue matar João, olha uma profecia furada aqui, ó, uma mentira de Jesus aqui, ó. Se Nero consegue matar João, que João ia ver ele voltar, Nero prendeu, tentou matar ele no ano 67, não conseguiu. O que é que Nero fez? Eu não consegui te matar, mas tu vai ficar preso. Prendeu o homem na ilha de Pátimo. No ano 81, Nero já não estava como imperador. Quem era o imperador? Vespasiano. Vespasiano disse: ó, solta João. Solta João, eu quero ver ele solto. Soltaram João. Então você vê essas coisas aqui, que a pessoa com os olhos vendados não consegue ler isso aqui. Não consegue. Um homem diz para ela que Jesus vai voltar e ela acredita. Mas não vão ler, não quero nem saber de ler nem nada. Eu prefiro acreditar que o homem está falando para mim. O homem estudou 6 anos, fez 6 anos de teologia. Então eu prefiro acreditar no que o homem que fez teologia falou para mim do que eu ler Bíblia. Ler Bíblia é um negócio muito cansativo, né? Mas eu não
Eu não estou cansado, eu não me sinto canseiro para ler Bíblia. Trabalhei no concreto o dia todo hoje. Estou aqui lendo a Bíblia para vocês, porque eu não me sinto cansado para ler a Bíblia. Mas as pessoas se sentem cansadas, se é uma canseira ler Bíblia, é melhor acreditar no que qualquer um fala por aí. Só basta dizer que estudou, fez teologia, pronto. Vamos acreditar nele e acabou. Paramos no 23, né? Então se tornou correto que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que aquele discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Voltou, Jesus voltou, João estava vivo ou não estava? Estava. Então pronto. O homem voltou. Amém? Abra a sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Olha Jesus de novo aqui. Eis que vem com as nuvens. Foi essa história que o sacerdote o quê? Rasgou suas vestes. Poxa, um comedor de feijão, bebedor de vinho, vai vir nas nuvens? Nas nuvens sou Deus. Eis que vem com as nuvens. E a palavra é bem bom que você entenda, a palavra está aqui que vem com. Não é que vem nas. Se ele viesse nas nuvens, as nuvens eram o carro dele. Mas aqui não está falando que ele vem nas nuvens. Ele vem com as nuvens. Vem com as nuvens. E agora eu pego vocês. E todo olho verá. Pode parar. Pode parar. Todo olho verá. Isso aqui foi escrito quando? Isso aqui foi escrito lá por volta entre 67 e 68, porque era o tempo que João estava preso. Isso aqui foi escrito na ilha de Patmos. Então isso aqui, mais uma vez, eu torno a repetir, isso aqui não é um jornal, nem os livros de receita da Ana Maria Braga. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. Então vamos ver quem é que vai ver voltar. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Até quanto os que ultrapassaram a espada, né? Nas costelas dele. Cadê esses caras? Cadê esses caras que eu vou entregar ele para a justiça? Cadê esses caras? Aqui em Morato eles não estão. Não estão aqui em Morato. Porque se Jesus não voltou, esses caras estão vivos. Já não é mais João. Nós temos soldado rodeando por aí vivo. Temos ou não temos? E cadê eles? Porque a palavra está confirmando aqui. Ó. Eles iam ver também. Cadê? Paramos 7, né? Quanto ultrapassaram e agora vem o resto do povo que ia ver. E todas as tribos da terra. Se eu ver se tem algum da tribo de Zebulon aqui. Naftali, Manassés, Levi. Levi nós temos um monte por aí, meus amados. Levi nós temos um monte. Porque era a tribo de Levi que recebia o dízimo. O dízimo é só, presta atenção, só a tribo de Levi que podia receber o dízimo. Então as 12 tribos se acabaram, 12 não, as 11, né? As 11 tribos se acabaram, só se salvou quem? A tribo de Levi.
Porque tem um monte de enganador aí recebendo dízimo. Isso é cadeia, isso dá cadeia. Juridicamente isso dá cadeia. Porque eles estão cometendo o crime 171 da lei penal. Falsidade ideológica. Isso se chama falsidade ideológica. Eles estão se passando por quem eles não é. Eles não são levita. Eles são da tribo de Levi, eles não são, mas pode ser que eles sejam da tribo dos Levei. Levei seu dízimo, levei sua oferta, levei seu sacrifício, levei o dia da sua campanha. Então é da turma dos Levei. Aí sim, aí pode ser, eu fico calado. Né? Se eles são da tribo dos Levei, tá certo. Cadê? Paramos aonde? Até me perdi aqui, nós estamos em Apocalipse. Qual era que nós ia ler? Apocalipse, versículo 8 eu li? Não, eu li o versículo 7. Traspassaram e quem era mais? Então nós estamos aqui vendo quem era que ia ver Jesus voltar. Quem era? Vamos partir do começo? Os sacerdotes. Era ou não era? Os sacerdotes. Os soldados que furaram as costelas dele. Iam ver. E quem mais? As 12 tribos de Israel. Essas iam ver ele voltar. Agora, e esses que estão esperando ele voltar? Se eles viverem 200 mil anos, vão morrer sem ver a volta dele. Porque ele já voltou. E ele só falou que ia voltar uma vez só. Se ele falasse, eu vou voltar algumas vezes por aí, eu venho visitar vocês aí, Mata uma galinha aí, um franguinho caipira, faz um pirãozinho do mocotó, que eu venho visitar vocês. Mas não, ele não falou isso. Ele falou que ia voltar uma vez só e voltou no ano 70. Então chega de volta aqui. Amém, irmãos amados? Nós lemos toda, né? Nós não lemos o versículo 8. Versículo 8, que eu prometi de ler. Eu sou o Alfa, o Ômega, né? Essa palavra quer dizer que é o justo, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, né? O livro, presta atenção, meus amados. Aquele, diz o Senhor Deus, né? Aquele que é, que era, que há de vir. Olha aí, ele está falando que há de vir, mas que ano foi escrito esse livro? 67, 68. 68 ele já tinha voltado? Não. Então a palavra, o livro está certo. Quem está errado é essas pessoas que estão esperando Jesus voltar. A palavra está certa aqui, não é que a palavra está errada, a palavra está certa, certíssima. Há de vir. No ano de 67 ele não tinha voltado ainda, ele voltou no ano de 70, então está certinha a palavra, há de vir. O Todo-Poderoso, amém? Volta lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, um versículo só, 23. Quando, porém, os perseguirem, presta atenção, que o chicote estrala aqui. Quando, porém, os perseguirem, quem está falando isso aqui? Jesus de Nazaré. Nos seus dias, da sua carne ainda, ele dando instruções para os discípulos, para os apóstolos, né? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuja, vá para outra. Vá para outra. Por quê? Presta atenção, tira o cero dos ouvidos. Porque em verdade vos digo
que não acabareis, né? Não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então vão lá em Israel, que vocês vão ver lá uma turminha correndo lá desembestado que nem louco. Porque a palavra está dizendo aqui, ó. Até vocês vão sair por aí, vocês vão ser perseguidos numa cidade, vocês vão para outra, mas vocês não vão chegar nem de visitar todas as cidades aqui de Israel, que eu não volte. E aí? Jesus voltou ou não? Não! Então vamos lá, que lá esse povo estão correndo desembestado, com 2000 anos, olha, eu com 65 anos, eu dou um chute aí, já quero pôr o coração para fora. Agora você imagina esse povo com 2000 anos de idade correndo lá em Israel, que nem doido, né? Principalmente agora na guerra aí que eles estão correndo mesmo, né? Esperando Jesus, não, ele vai voltar, ele vai, corre. Vai, não, ele está voltando, corre. Meus amados, isso é muita loucura. É para você ver a loucura que fizeram na cabeça do cidadão, do ser humano. O que é que fizeram? Né? Porque a palavra está clara aqui. A palavra, ela nem tem contexto isso aqui mais, nem tem mais. Se está bem escrito aqui, eu vou até ler de novo, você vai ter que ter paciência. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, isso eram as instruções que ele deu, fuja, vá para outra. Ah, não querem nós aqui não? Nós vamos para outra ali. Nós vamos querer nós. Quando perseguirem numa cidade, vá para outra. Porque em verdade é mentira. Eu já não sei mais o que é isso aqui. Em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, não é Brasil, não é China, não é Portugal, é Israel, até que venha o Filho do Homem. Veio ou não veio esse homem? Veio. Não adianta você ficar aí engordando galinha para esse homem comer quando ele voltar, que ele não vai voltar. Sua galinha vai morrer de véia. Coma essa galinha. Chame seus vizinhos. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em 1 de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Versículo 17. Por quê? Porque a ocasião, Pedro falando, Pedro era um apóstolo, nessa passagem aqui, nesse episódio aqui, Pedro era um apóstolo. Pedro era digno de credibilidade? Era ou não era? Bem, se isso aqui não aconteceu, então mais um que não é digno de credibilidade. Porque a ocasião de começar o juízo que quer dizer julgamento, começar o juízo pela casa de Deus, onde era a casa de Deus há 2000 anos atrás. O templo lá em Jerusalém, aonde eles iam orar lá, acho que era 4 vezes por dia, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 18 horas. 5 dias, né? 5 vezes por dia eles iam orar lá. 5 vezes. Aonde?
na casa de Deus. Então, naquela época, antes de Jesus voltar, o templo lá era a casa de Deus, mas Jesus voltou. Depois da volta dele, a coisa mudou. Não é mais o templo lá, que ele nem existe sequer mais. Então, o templo de Deus, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, somos nós. Nós somos a morada de Deus. Então, se eu vou para um lugar com nome de igreja, o que é que eu estou dizendo com essa prática? Que eu não sou a casa de Deus. Deus não é digno de morar nesta casa. Me ajuda aí. Vamos começar do primeiro, versículo 17, né? Mateus é um versículo só. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Poxa, Pedro, é chegada ou não é? Há 2000 anos atrás, tu está dizendo que a hora do julgamento, do juízo, está chegada. É chegada. E já se passou 2000 anos e o povo esperando. Esse homem era digno de credibilidade, meus amados? Era ou não era? Digno de credibilidade. Se ele está confirmando aqui que a hora do juízo é chegada. Aqui não está, Pedro não está dizendo, olha, vocês se cuidado, vão para a igreja, dê seus dízimos, guarde o sábado, porque o juízo vai demorar uns 200 mil anos. Não, ele está dizendo, olha, a hora do juízo é chegada. É chegada. Ora, se primeiro, e ele está afirmando, Pedro, olha aqui Pedro falando, Pedro conhecendo o que estava falando, Pedro sabia o que estava falando. Ora, se primeiro vem por nós, nós quem? Eu e você, ou Pedro e sua companhia? Pedro e sua companhia há 2000 anos atrás. Não era eu e você hoje. Se primeiro vem por nós, Pedro está nesse meio ou não está? Está. Então, se ele não veio, Pedro está mais um vivo aí. Se primeiro o juízo, né? Que a turma está esperando por aí. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? O que será deles? Eu pergunto, o que será desse povo que não obedece o que está escrito aqui? Pedro está confirmando aqui, o que será de vocês? O que será? Vamos passar porque a hora está passando, quase uma hora, puxa vida. Vamos lá em Romanos, está terminando também, Romanos capítulo 13. Romanos 13. Deixa eu ler mais rápido. Romanos 13, versículo 11 e 12. Versículo 11. Agora é o pregador da graça, né? Vai falar. Digo isto a vós outros. Paulo pregando aos romanos, não está pregando a mim nem a você, viu? Paulo está falando com os romanos. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Como era que eles conheciam o tempo há 2000 anos atrás? Pelas nuvens, pela lua, a lua cheia, a lua nova, a lua minguante. Era assim que eles conheciam o tempo. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Aqui não está dizendo que vocês conheceram o templo. Não, é o tempo, que eles conheciam o tempo pelas passagens da lua. Conheceis o tempo. Já é a hora vos despertar do sono. É hora, Paulo, ou não é hora? Livros, eu sou
Deixa eu ver aqui. Romanos 56. No ano 56, isso aqui não foi escrito nessa madrugada. Foi escrito no ano 56. Paulo está dizendo, ó, é hora de vocês se acordar. E infelizmente, eu sou obrigado a falar essa mesma palavra para os nossos amados brasileiros. É hora de vocês se acordar. A vós outros, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação, presta atenção, a nossa salvação, a nossa quem? A minha e a sua, ou a de Paulo e de sua companhia, para quem ele estava pregando aqui para o povo romano? A de Paulo e do povo romano. Cadê? Vamos parar? Já é tarde de sono, porque a nossa salvação está agora, há 2000 anos atrás, mas nós estamos em 56, né? Paulo está falando isso no ano 56. A nossa a salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando no princípio cremos. Segundo a história, mais ou menos, não é exatamente exato, que ano que Paulo creu na palavra de Deus, não é? Na visão que ele teve, né, lá no caminho de Emaú. Emaú não, no caminho de... Não é Emaú não. De Damasco, né? No caminho de Damasco. Que, pela história, se Jesus estava não tinha acessado os céus ainda, e segundo a história, Jesus foi crucificado no ano 33, então, Paulo creu que ano? No ano 33. Do ano 33 para o ano 56, quantos anos tinha se passado? Faça uma continha aí. Quantos anos tinha se passado? E ele está dizendo o quê? Agora está mais perto ainda. Está mais perto ainda. Porque Paulo estava vendo que a salvação sotéria mesmo só aconteceria na volta de Jesus. E Paulo está afirmando, está mais perto de quando eu criei. A minha salvação está mais perto do que naquele dia que eu vi aquela luz brilhar na minha frente e eu caí de rosto no chão. Está mais perto. Quando ele caiu no ano 33, segundo a história. Paulo está escrevendo isso aqui no ano 56. Do ano 56 para o ano 70, falta quantos anos? Faça a continha aí. Ele está afirmando, está mais perto. Está mais perto. Por que Paulo está dizendo que estava mais perto? Porque Jesus falou que voltaria naquela geração. Não era nessa geração que nós estamos hoje. Era naquela primeira geração cristã do que eles viviam. Hoje nós estamos na geração 21. Então se passaram 20 gerações. E Jesus falou, eu vou voltar nessa geração. Uma geração tem 70 anos. Paulo está escrevendo no ano 56 para o ano 70, pertinho. Mas a pessoa, quando deixou arrancar a sua mente, não funciona mais, não tem mais mente para funcionar. Mas tanto de que no princípio cremos, né? Mais perto do que no princípio quando cremos. 12, não, vamos ler o 12? Vamos ler o 12. Versículo 12. Vai alta noite. Olha a comparação que o Paulo está fazendo aqui, né? Vai-se alta noite, vem chegando o dia, está chegando o dia do homem voltar. Está chegando. Vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras
Olha, deixamos, pois, as obras das trevas, que era o ministério de Moisés, que era o ministério de treva e morte. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz de Cristo. Cristo é luz. Então, Paulo, sim, estava enxergando isso aí. Mas hoje, infelizmente, a turma estão com um véu no rosto, estão com os dedos fiados nos ouvidos, não quer ouvir nada, não quer saber de nada. Ele falou, o homem fez 6 anos de teologia. Falou, pronto, está falado. Lê Bíblia para quê? Lê Bíblia para quê que não tem o que fazer? Lemos o 12, né? Romanos, nós estávamos aqui, Romanos, lemos o versículo 12. 13, 12, nós lemos. Chegando à luz. Vamos passar mais um pouco. Hebreus, siga um pouco mais na frente. Livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 36 e 37. 36 e 37. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Então, os que estudam 6 anos de teologia, pega essa palavra que você tem que perseverar, né? Perseverança para se salvar, você tem que perseverar. Mas perseverança não salva ninguém, o que salva é a graça, né? Então, Paulo aqui está certo, porque Jesus não tinha voltado ainda, ele escreveu isso aqui, segundo o que nós lemos, nós acreditamos, pelo conteúdo do livro, foi Paulo que escreveu, né? E se foi Paulo, ele escreveu entre o fim do ano 67 e o começo do ano 68, porque ele foi degolado no ano 68. Então, Paulo está dizendo, Jesus não tinha voltado ainda, Paulo falou, vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. Porque muitos já diziam que ele não tinha voltado, ou aliás, muitos diziam que ele já tinha voltado, veio em 68. Muitos já diziam que ele já tinha voltado, e outros muitos diziam que ele não ia voltar mais. Então, e Paulo está afirmando aqui, ó, com efeito, você precisa perseverar. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Jesus morrido, acessado os céus, e o povo esperando a promessa. Não tinha chegado ainda. Por quê? Jesus não tinha voltado em 68, Jesus não tinha voltado mesmo. Então eles sim. Eles precisavam de perseverança para alcançar a promessa. Nós não. Nós já alcançamos, nós já vivemos essa promessa. Ele voltou no ano de 70, então nós já vivemos. Esperança que se vê não é esperança. Amém? 37, né? Vamos ler. 37. Porque ainda dentro... Paulo bebeu, então. Ou então não era mais um que não é digno de credibilidade. Porque ainda dentro de pouco tempo, Paulo, 2000 anos se passaram, Paulo. E tu está falando pouco tempo? Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Pouco tempo. 68 para o ano 70, pertinho. Aquele que vem virá. E não tardará, Paulo. 2000 anos, Paulo. Eu te pego quando eu chegar aí. Eu te pego, Paulo. Tu vai ver. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Tem essa passagem, mas duas só pequena aqui, é rápido. Tenha paciência que aqui na escola você só aprende se for todo dia, frequentar a escola. Se você não frequentar, você não aprende. Atos dos Apóstolos, capítulo 15,
versículo 15 e 16. Versículo 15 e 16. Confere, vocês perdão, tenha paciência. O livro Atos dos Apóstolos. Quem foi que escreveu esse livro? Lucas. Lucas era discípulo de Jesus? Não era. Lucas era um médico, era um escritor. Então tudo que Lucas está escrevendo aqui é uma narrativa. Confere com isto as palavras do profeta, como está escrito, 16, como está escrito, cumprida estas coisas, né? Cumprida essas coisas, voltarei. Eu voltarei. E reedificarei o quê? O tabernáculo. De quem era o tabernáculo? De Moisés. Então, o templo foi derrubado, ele voltou, que ele só voltou depois do templo no chão. Amém? A guerra durou 3 anos e meio. Mas o templo só foi abaixo no ano 70. No mês de agosto do ano 70. Então, no mês de agosto, o templo foi ao chão e ele voltou, porque ele não poderia voltar com o templo de pé. Amém? Aí ele está aqui, ó, reedificando o tabernáculo. Agora nós somos esse tabernáculo. Reedificarei o tabernáculo caído. Derrubaram o negocinho lá, né? Onde o povo ia adorar, onde o povo ia buscar Deus, onde o povo ia orar, ia levar seus dízimos, fazer as suas orações, os seus jejuns. O templo caído. Caído. É o templo caído de quem? De Davi. O templo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, né? Vamos ler o 17? Nós estamos em Atos, né? Era para nós ler até o 16. Deixa eu ver o que está escrito aqui no 17. Eu vou ler o 17, mas o 17 precisa de entendimento. Para que os demais homens, quem era que buscava a Deus no templo lá em Israel? O povo judeu. Os gentios não, os gentios não tinham Deus. Era o povo judeu. Para que os demais homens, o povo gentil, né? Os demais homens, está falando do povo gentil, busque o Senhor. E também todos os gentios sobre os quais tem sido inovado. Você vê que a palavra inovado está no pretérito presente, e como nós temos um livro que foi escrito lá pelo ano 60 e pouco, no pretérito presente lá do ano 67, não está no futuro. Tem sido, a palavra tem sido, já foi, não vai haver mais. Tem sido inovado. Inovou ou não inovou? É lógico que nós estamos inovados. Tem sido inovado o meu nome. Nos cristãos foi inovado o nome de Jesus. Amém? Pula aí. Ixi, vou ler tudo isso aqui? Não vou ler não. Ixi, já estamos com 1h14. Eu não vou ler isso aqui não, meus amados. Você quer ler isso, lê aí, ó. É Isaías, Jeremias, mas o que eu vou terminar aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, que já estamos com 1h15, era para ter demorado tudo isso não. Mas, só para resumir tudo, se eu prego Isaías, profeta, que acabou, não existe mais profeta, o último profeta foi João Batista, o último profeta. Então, se existe mais profeta por aí, é uma grande farsa. Se eu prego Isaías, prego Jeremias,
Prego Salmo, prego Gênesis, Daniel, Mateus, Marcos, Lucas, João. Alguém pode dizer que está pregando mentira, né? Porque tudo isso foi passado. Foi a velha aliança, uma coisa que vocês têm que pôr na mente de vocês. A velha aliança, o Velho Testamento, ela nunca foi uma verdade. Ela foi meia verdade. Meia verdade. Por isso no Velho Testamento não tem palavra que se diga, que afirme que é a palavra da verdade. Nós vemos palavras afirmando que é a palavra da verdade no Novo Testamento. Mas na Velha Aliança não tem essa palavra afirmando que a palavra é de verdade. Porque não era. Era uma meia verdade, porque era uma transição, o Velho Testamento era uma transição que trazia o povo judeu do Egito para Canaã. Então era uma travessia. Chegou o final disso tudo, virou história. Então, história é história. Não pode ser pregada como uma verdade, porque era uma história, virou história. Tá bem? Nós temos que viver a verdade, e verdade, só o Evangelho que é verdade. Tá bem? Paz eterna a todos vocês que têm acompanhado comigo aqui. Agradeço vocês por me acompanhar junto. Nós temos se reunido como igreja, né? Você aí da sua casa, do seu sofá, da sua cama, para mim não importa onde, no local que você está na sua casa, que posição você está. O que importa é que você abriu a sua mente e entendeu o que é ser um cristão, o que é viver uma nova aliança. É em Cristo, não é em Moisés. Porque o que Moisés pregava era uma meia verdade enquanto durou. Chegou seu fim, então não é mais verdade. E nós estamos aqui para andar na verdade, que é o Evangelho de Cristo. Paz eterna a todos vocês. Que o poder do Evangelho não é meu, que eu não tenho poder nenhum. O poder do Evangelho de Cristo os guie vocês a todas as grandezas do Pai, a todas as promessas em todas as áreas da sua vida, financeira, conjugal, sentimental, saúde. Amém, meus amados? Esse poder, o Evangelho de Cristo pode conduzir vocês a tudo isto. Livre dos homens sanguinários, livre de tudo. Quem segue a graça de Cristo, vive o reino. Quem não segue, está sempre debatendo com ladrão, com desastre, com acidente, com doença que os médicos não descobrem que doença que é. Estão se debatendo aí com vírus mortais. Essa é a guerra. É um demônio do lado e um inferno do outro. E a pessoa está no meio. A pessoa que não segue na graça é assim. Só para você ver. É como Jesus na cruz. Né? Um ladrão de cada lado. É igual quem não vive na graça. Um inferno do lado e um satanás do outro querendo empurrar você para o inferno. É dessa maneira a guerra que se vive sem a graça. Você quer isso para você? Paz eterna. E até domingo, a partir das 19 horas da noite. Tá bem? Até lá.